Olá, irmãos, a paz de Deus. A palavra de hoje está lá no livro do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 11. Se você quiser e puder abrir a sua Bíblia Sagrada, abra no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 11. Eu tenho certeza que essa palavra falará ao teu coração de uma forma poderosa. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 11. Abra, e eu tenho certeza que Deus falará ao teu coração e gerará milagre sobre a sua vida. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 11 diz: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberiades, e foi assim que ele se manifestou. Então Jesus, os discípulos já sabiam que Jesus havia ressuscitado. Jesus já tinha aparecido para todos eles. Então ele já sabia que Jesus não estava morto, mas Jesus estava vivo. E Jesus mais uma vez se manifesta, quer dizer, aparece para os seus discípulos. Versículo 2 diz: estava junto, quem estava junto lá no mar de Tiberíades? Estava lá Simeão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, o incrédulo, tá? Ele também estava lá. Natanael, que era de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu, quer dizer, Tiago e João, e mais 2 dos seus discípulos, que não relata qual o nome deles, tá? Versículo 3 diz: disse-lhe Simeão Pedro: vou pescar. Então Simeão Pedro, amém? Falou assim: vou pescar. Não estou fazendo nada aqui, todo mundo vai ficar com fome, então vamos pescar. Disseram-lhe os outros quem? Os outros discípulos. Disseram os outros discípulos: também nós vamos contigo. Então eles viram, não vou ficar aqui só na praia, então vamos também com Pedro pescar. Saíram e entraram no barco, e aquela noite nada apanharam. Então eles ficaram, amém, ali pescando durante algumas horas e nada eles havia conseguido pescar. Isso parece, amém, a pesca miraculosa que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós temos vídeos aqui no canal da pesca miraculosa do Evangelho de Lucas, capítulo 5, que também estava na pesca miraculosa Pedro, Tiago e João, tá? Dentro do barco no qual Jesus mandou ele jogar a rede e voltar ao mar. Eles não haviam pescado nada, absolutamente nada. Passaram um dia pescando, a noite pescando e nada apanharam. Eles estavam cansados, estavam fadigados, estavam se sentindo derrotados porque eles trabalharam e não geraram nada. Não existe nada mais frustrante do que você trabalhar, do que você se esforçar e não gerar nada. Nem sempre muito trabalho e esforço vai gerar bênção, tá? Se Jesus não estiver contigo, se você não estiver obedecendo a Jesus, automaticamente, muitas vezes, o trabalho que você realiza será em vão, porque não irá gerar nada. E quando não gera nada, causa tristeza, causa frustração, causa tudo isso que eu acabei de te dizer. Então, esses versículos é muito parecido com o do Evangelho 5, Lucas 5, amém, que mostra sobre a pesca miraculosa. Então, lá na pesca miraculosa, no Evangelho de Lucas capítulo 5, eles lançam a rede e nada apanha e voltam. Estava lavando os barcos, lavando as redes. E Jesus dá uma ordem para eles: volte novamente para o mar. Volte e lance novamente a rede. Eles estavam cansados, eles estavam frustrados, eles estavam angustiados, eles estavam tristes. Eles queriam ir para casa, descansar. Não voltar para o mesmo lugar onde eles tinham sido envergonhados, onde eles não geraram nada, onde eles se mataram de trabalhar e não viram o resultado do trabalho e do esforço deles. Jesus fala: volta novamente para lá e lança novamente a rede. Lança a rede e você irá pescar peixes. Lança a rede.
E Pedro diz, Senhor, sobre a tua palavra, quer dizer, ele não acreditava. Ele não cria que iria apanhar alguma coisa. Mas se Jesus estava mandando, ele iria o quê? Obedecer. Porque quando Jesus manda, ele se responsabiliza. Então, obedeça o que o Senhor tem mandado na sua vida. Obedeça o que Jesus tem falado para você fazer. Porque quando Jesus fala algo, é porque vai ter milagre. É porque vai ter resposta. Porque quando ele manda, ele se responsabiliza. Não é você que vai gerar milagre, mas é Jesus, em cima da sua obediência. Se você não obedece, você não vê milagre. Se você não obedece, você não vê, amém, o milagre acontecendo diante dos teus olhos. Pedro falou, Senhor, em cima da tua palavra. Eu não acredito, mas se o Senhor está mandando, eu vou lá e vou obedecer. E ele foi e obedeceu em cima da palavra de Jesus. Ele lançou novamente a rede e a rede voltou cheia de peixes, quase ao ponto dos barcos do barco e a pique. Estava tão cheio de peixe, mas tão cheio de peixe, que ele até dividiu com os outros companheiros. Tá? Esse é o nosso Deus. Quando nós obedecemos o que ele nos manda, gera milagre, gera vitória. E novamente Pedro e os demais estavam dentro de um barco, estavam pescando e nada tinha apanhado. Absolutamente nada. Parecidos, sim, muito parecido com o Evangelho de Lucas. Ele diz, versículo 4, versículo 3 diz, parte C, saíram e entraram no barco e aquela noite nada apanharam, eles não apanharam nada. Aí versículo 4 diz, mas, eles passaram a noite toda pescando, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Então, quando o dia estava começando a raiar, Jesus estava onde? Na praia. E aonde Jesus está, acontece o quê? Milagres. Aonde Jesus está, o milagre ele acontece. A vitória se torna real. Aí diz, versículo 4, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Viram Jesus na praia e novamente não o reconheceram. A incredulidade, a dúvida impede você ver quem? Jesus. Impede você ver Jesus. Jesus quer fazer milagre, Jesus quer mover na sua vida, mas muitas vezes a incredulidade impede você de ver Jesus. Pastor, eu tenho trabalhado, pastor, eu tenho lutado, eu tenho me esforçado, eu estou cansada, eu sou sobrecarregada. Jesus está na tua frente. E você não consegue o enxergar, porque você está focada naquilo que você não conseguiu gerar, porque nós somos seres humanos, nós somos limitados, nós não fazemos milagre, nós só fazemos o que está dentro do nosso possível, e o que estava dentro do possível dos discípulos era passar a noite toda pescando e não conseguiram nada, mas quando Jesus está na praia, eles não conseguem reconhecer, eles não conseguem vê-lo. Por quê? Porque estão com dúvida, estão totalmente incrédulos. E a incredulidade impede você de enxergar Jesus. Impede você de ver o teu Senhor. Ele está junto com você. Ele está ali naquela situação. Ele quer realizar milagres sobre a tua vida. E você não consegue enxergá-lo por causa da tua incredulidade. Olha o que diz o versículo 5. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe não, porque eles não tinham pescado nada. Quando você está incrédulo, você vai ter alguma coisa de comer e para oferecer para outra pessoa? Não, porque você não tem nada. O incrédulo não tem nada. O incrédulo não vive milagre. O incrédulo não recebe nada de Deus, porque tudo que Deus nos dá, quando nós somos árvore e nós produzimos fruto para alimentar a nós mesmos, a nossa família e alimentar os demais. Uma árvore produtiva, uma árvore frutífera, ela serve para alimentar vidas.
Mas quando você está incrédulo, você está seco. Quando você está incrédulo, você não tem frutos nem para se alimentar e nem para alimentar outra pessoa. Você não consegue gerar nada, porque a incredulidade, ela seca. Ela te seca de uma tal maneira que você não vive milagre, que você não vê milagre, que você não vê nada gerando sobre a tua vida. Nada. Quando Jesus pergunta para eles da praia, vocês têm alguma coisa para comer? E eles dizem não, porque eles são incrédulos, porque eles não pescaram nada, nem para eles, nem muito menos para outra pessoa. O versículo 6 diz, então lhe disse quem? Jesus. Jesus fala para ele, lança a rede à direita do barco e achareis. Jesus fala para eles, ei, lança a rede para a direita e vocês irão achar. Quer dizer, eles podiam estar jogando só na esquerda e estavam encontrando o quê? Nada. Deus fala, joga para a direita. Deus, ele te dá o caminho para você ser abençoado. Mas para isso você precisa ouvi-lo. Para isso você precisa obedecer. Se Deus está mandando joga a rede para a direita, joga. Tem vida dizendo vou jogar não. Já joguei um monte de vezes, não apanhei nada, por que eu tenho que jogar agora porque ele está falando? Porque se ele está falando vai ter milagre. Se ele está te dando a direção, obedeça, porque vai ter bênção. Se ele está falando, faça como eu mandei você fazer, faça como ele mandou você fazer, porque vai ter bênção, porque vai ter milagre, porque vai ter resposta, porque vai ter multiplicação e vai ter bênção do céu sobre a tua vida. Mas se você não obedece o que Deus está mandando, você vai continuar da mesma forma que você tiver. Você estará seco, você não se alimentará e nem alimentará ninguém ao seu derredor. Vão procurar em você frutos e não vão encontrar nada. Absolutamente nada. Porque a sua incredulidade impede Deus de agir na tua vida. A tua incredulidade não gera nada, nem para a tua vida e nem para a vida do outro. Pelo contrário, só gera coisa ruim. Você não consegue enxergar, você vira cego, você vira surdo. Você não consegue nem ouvir o que Deus está falando e nem obedecer o que Deus está mandando. Jesus fala claramente para ele, joga a rede do lado direito. Jesus dá uma ordem bem clara e objetiva. Quando Deus fala conosco, ele não faz rodeio, ele é reto e direto. E nós precisamos fazer o quê? Obedecê-lo. Quem é inteligente obedece e lança a rede no lado direito. Quem é obediente faz o que Deus está mandando, porque sabe que quando Deus manda, ele se responsabiliza. Vai ter milagre, vai ter vitória, vai ter resposta do céu e vai ter testemunho para contar. Agora, se você não obedece, se Deus está mandando você fazer algo e você é teimoso, não quer obedecer, não quer se levantar, não quer buscar, não quer fazer o que Deus está mandando você. A outra pessoa vai lá e faz no meu lugar. Não, meu querido, o que Deus mandou você fazer é para você fazer. Se Deus falou se levanta e ora, não é outra pessoa que tem que orar, é você que tem que se levantar e tem que orar. Se Deus falou é momento de se levantar e ir para a casa dele, buscar ele, é você que tem que se levantar. Ah, mas eu tô sem força, mas eu não consigo. Não é todo dia que você está disposto, não, mas você sabe que você precisa. Você sabe se você não obedecer, nada acontece. Você sabe se o Senhor está falando levanta e anda, é para se levantar e andar. É para obedecer o que o Senhor está dizendo. Ah, mas eu não consigo andar, mas eu não tenho força. Ele sabe que você está sem força e não consegue andar, mas se ele está mandando, é porque ele sabe, se você se esforçar um pouquinho mais, você dá conta, tá? Então é momento de fazer o quê? Se levantar. É momento de se levantar e andar. É momento de se levantar e fazer o que Deus está mandando você fazer. É momento de buscar e dizer, Deus, se o Senhor mandou jogar a rede para a direita, eu vou jogar a rede. Eu vou fazer o que o Senhor está o quê? Mandando, não custa nada. Mas muitas vezes o inimigo quer atrapalhar, coloca preguiça, mais incredulidade e te paralisa de uma tal forma que você não vê nada acontecendo, que você não vê mudança, que você não vê transformação. Porque a única coisa que você quer ficar é quieto no seu canto sem fazer nada. É na mesma vida que você está vivendo. Nada acontece, nada muda. E do jeito que está, você sabe onde você vai parar. Certo?
Diz versículo 6, então lhe disse, lança a rede à direita do barco e achareis. Então Jesus fala claramente onde estava o peixe e o que eles precisavam fazer. Assim fizeram, então eles obedeceram. E já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de quê? De peixe. Então eles obedeceram. Eles obedeceram e viu o que acontecer? Milagre. Eles passaram a noite toda tentando e não conseguiram pescar nada. Mas quando Jesus falou, joga para a direita, eles jogaram para a direita. Obedecendo o Senhor, você viverá milagres. Obedecendo o Senhor, o impossível se torna possível. Eles lançaram a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe, era tanto peixe, que estava até difícil puxar a rede. Deus te abençoa e te abençoa com abundância, ao ponto de você pensar, meu Deus, é muita coisa. Meu Deus, é muita bênção, é muita vitória, porque você fez o quê? Obedeceu. O que Deus tinha te mandado fazer. Olha o que diz o versículo 7. Aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro. O discípulo a quem Jesus amava era João. Ele disse a Pedro, e o Senhor, é o Senhor, Simeão Pedro. Então, depois que João viu que acontecera um milagre parecido com o milagre lá do Evangelho de Lucas, capítulo 5, da pesca miraculosa, e João também estava nesse milagre, ele falou, só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus que mandou a gente jogar a rede para o lado direito. Só ele faz esse milagre. Só ele opera dessa maneira. Só pode ser quem? Jesus. E ele fala para Pedro, Simeão Pedro é Jesus. Ouvindo que era o Senhor, porque Pedro ouviu João falando que era o Senhor por causa do milagre que tinha acabado de ocorrer. Ele cingiu, ele vestiu-se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Então Pedro estava sem as vestes. Você sem as vestes? Pastor, eu preciso colocar minhas vestes para me aproximar de Cristo, para ir até o encontro de Cristo? Sim. Você precisa se vestir. Você precisa estar revestido da palavra de Deus, revestido da presença de Deus. E aí sim, cai no mar e vai ao encontro de quem? De Jesus. Versículo 8 diz, mas os outros discípulos vieram num barquinho puxando as redes com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 covados. E os demais discípulos vieram puxando a rede, né, que estava repleta de peixe, de bênção, de milagre. E foram, né, puxando o barquinho com a rede para ir para a praia, para também ver Jesus Cristo. Versículo 9. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas, em cima peixe, e também havia pão. Porque quando Jesus vem, ele não vem de mãos vazias. Jesus, ele traz o alimento, porque ele é o nosso Deus, o Deus provedor, o Deus que nos alimenta fisicamente e espiritualmente. O Senhor Jesus, ele sabia da necessidade deles, que eles estavam cansados, que eles estavam com fome. Então, Jesus vem com alimento físico e também com alimento espiritual. Aí eu pergunto para vocês, por que Jesus, então, bem no início do texto, perguntou se eles tinham algo de comer? Porque Jesus estava com o peixe, que já estava ali pronto, em cima da brasa, e com pão quentinho. Então, Jesus já veio ali com pão e com peixe quentinho. O Senhor sabe da nossa necessidade. E Ele vai trazer aquilo que nós precisamos, entenda. O Senhor não nos dá o que nós queremos, Ele nos dá o que nós precisamos.
Então, Jesus já estava com o peixe na brasa, pronto, e com o pão quentinho, esperando os seus discípulos, porque ele ia alimentar eles. O Senhor Jesus nos alimenta fisicamente e também espiritualmente. Aí, versículo 10 diz: então lhe disse Jesus, trazer algum dos peixes que acabaram de apanhar. Porque só um peixinho não ia dar para aquela monte de gente. Já que eles apanharam muitos peixes, iria colocar mais peixes para assar, para assim todo mundo se alimentar e se fartar. O nosso Deus é o Deus de multiplicação. O nosso Deus é o Deus de providência. O nosso Deus vem sobre as nossas vidas com pão e com peixe. O nosso Deus faz multiplicação diante dos nossos olhos. O nosso Deus opera milagres de uma forma tremenda. O nosso Deus age de uma forma estrondosa na vida de quem crê, na vida de quem acredita e principalmente na vida de quem está disposto a obedecer às ordens dadas pelo Senhor Jesus. Se você não está disposto a obedecer o que o Senhor está mandando, você não verá providência, não verá milagres e não haverá multiplicação. Mas se você obedece, se você crê, se você confia, você vai ver Deus gerando na tua vida milagre. Você vai ver o Senhor movendo na tua história de uma forma tremenda, de uma forma extraordinária. Creia, o teu Deus quer mover na tua história. Creia, o teu Deus quer mover sobre a tua vida. Creia, o teu Deus quer trazer o renovo espiritual, mas o renovo físico. O teu Deus quer mudar o teu quadro. Ele quer mudar a tua circunstância, mas abra o teu ouvido para ouvir a voz de Deus e quando Deus falar, obedeça. Se o Senhor mandar dizer, vai lá, lança a rede para a direita, obedeça a Deus e lança a rede para a direita, pois ele vai gerar na tua vida milagres. E ele vai gerar milagres extraordinários. Olha o que diz o versículo 11. Simeão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. O Senhor, ele nos guarda, ele nos protege. Aquilo que o Senhor nos dá não se perde. A rede poderia rasgar e eles iriam perder a bênção e os peixes, mas o Senhor não deixou. A rede não se rompeu, porque o que o Senhor nos dá, ninguém pode tirar de você. O que o Senhor te entrega, ninguém pode tirar de você. Pastora, tinha chance da rede se romper? Sim, eles iriam perder aquela bênção daquela quantidade de peixe, mas Deus não deixa se perder nada. Deus não deixa se perder nenhum peixe. Deus não se deixa se perder nenhum que é dele. Porque a rede segura, a rede estrutura, não era a rede, era a mão de Deus. Era a mão de Deus ali, ó, segurando, porque o que Deus tem reservado com a tua vida, ninguém tira. O que Deus tem para fazer na tua vida, ninguém pode impedir. O teu Deus é o Deus que realiza milagre, é o Deus provedor, é o Deus que vai entrar na tua casa e vai trazer providência. É o Deus que vai mudar o cenário, mas para isso, obedeça a voz do teu Deus. Faça o que o teu Deus está mandando, da forma dele, da maneira dele. Você não sabe de nada, mas o teu Deus sabe de tudo. Você não consegue nada, mas o teu Deus consegue tudo. Você só pode fazer o possível. O possível é obedecer o que Deus está mandando. Nós temos que fazer o que está no nosso alcance, o que está no nosso possível. O que está no nosso possível é jogue a rede para a direita. Vai lá e faça. E o impossível, que é trazer essa quantidade imensa de peixe, o nosso Deus faz. Deixa que o impossível ele faz. O possível é conosco. E o impossível é com Deus. Deixa Deus realizar milagre. Deixa Deus mover na tua história. Deixa Deus fazer o que você não dá conta, o que você não consegue. Amém? Eu tenho certeza que essa palavra falou ao teu coração. Se essa palavra falou ao teu coração, não esqueça, compartilhe com alguém. Pode ser que alguém hoje precise ouvir exatamente essa palavra. Seja um canal de Deus na vida de alguém. Eu tenho orado
por todos aqueles que compartilham os vídeos do canal nas suas redes sociais, num grupo da família, dos amigos. Envie para alguém que esteja precisando. E eu tenho certeza que da mesma forma que Deus falou poderosamente ao teu coração, Ele vai falar também ao coração de alguém. E alguém também será abençoado através dessa palavra. Então, compartilhe com os teus amigos, com os teus familiares, nas suas redes sociais, e eu tenho certeza que Deus irá fazer milagre. Não esquece de curtir, amém? Deixa aí o seu joinha para nos continuar nos incentivando a continuar gravando esse tipo de conteúdo para vocês. Conta aqui nos comentários qual foi a experiência que você teve a assistir essa palavra. Deus falou contigo de qual maneira? Compartilhe comigo a tua experiência. Eu leio todos os comentários e respondo todos os comentários. Amém? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É de graça, não custa nada. Além de não custar nada, você também fará parte das minhas correntes de oração. Eu tenho orado por todos os inscritos desse canal, pedindo para Deus abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua parentela e te dar força para você buscar dentro da palavra do Senhor. Se você também não ativou o sininho de notificações, ative. Toda vez que lança vídeo novo aqui, ele te avisa que tem vídeo novo e assim você não perde nenhum vídeo. Então não esqueça, compartilhar, curtir e se inscrever se você não é inscrito ainda e acionar o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo e seja abençoado através da palavra de Deus. Vamos orar? Estenda as tuas mãos juntamente com as minhas. Feche agora os teus olhos e vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai. Senhor, eu te apresento essa vida que está orando de mãos levantadas juntamente comigo. Senhor, eu te peço, toca sobre essa vida, meu Pai, de uma forma tremenda. Tira a angústia, tira a incredulidade, tira o medo, tira o comodismo. Senhor, tudo que não provém de ti sobre essa vida, queima. Em nome de Jesus, toca nele, toca nela, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Traga renovo, traga algo novo. Faça obra sobre essa vida, meu Pai, que está orando comigo. Entrega sobre as mãos dela milagre, entrega vitória, opera de uma forma tremenda. Eu te apresento também cada vida que é escrita nesse canal, que curte, que compartilha, que comenta, que o Senhor venha abençoar essa vida que tem participado ativamente desse canal, que o Senhor venha adentrar sobre a casa deles, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo modificação. Deus está tocando em ti, calabalabalá, xalabacantalai, nesse exato momento, Deus está tocando em ti. Deus manda dizer: acontecerá uma mudança. Deus alegrará o teu coração, pois Ele também está dando ordens sobre uma papelada, irá te surpreender. Creia no teu Deus, pois Ele é o Deus que faz milagre. Somente obedeça o que Ele tem mandado, e Ele tem mandado, mas muitas vezes você não tem obedecido. Obedeça o teu Deus, e você vai ver resposta, você vai ver milagre, vai ver Deus agindo de uma forma tremenda. Senhor, abençoa essa vida, abençoa a casa, a família, com toda sorte de bênção, e confirma cada palavra, em nome de Jesus, amém. Toma posse em nome de Jesus.